Bom, Nelson, durante a palestra você mencionou que a recuperação econômica do país ainda não está muito clara. Tudo indica que a Dilma vai ser afastada em definitivo e eu queria saber de você, em vista disso, qual a configuração do Brasil pós-impeachment? Você fala em termos econômicos, Isso. né? Então, vamos dizer, se o governo realmente, o governo Temer se efetivar, né, que parece que é isso que vai ocorrer, possivelmente nós vamos ter assim, o empresariado vai começar a olhar para o governo e falar, olha, agora você não é mais interino, agora você é um governo definitivo, então a gente precisa ver, a gente está esperando por ações, né, efetivas e que resultem em melhoria do ambiente, do cenário econômico para investir, certo? Então, o que você vai ter a partir do momento em que o impeachment ficar claro, quer dizer, for realmente aprovado, né, é que os empresários vão começar a cobrar mais do governo, possivelmente, certo? Ainda que a gente sabe que tem restrições políticas e tal, mas todo mundo tem restrições políticas, né? Qualquer governo, da Dilma tinha, o do Lula tinha, o do Temer tem, então ele tem que lidar com isso, lógico. E o empresário vai cobrar dele, né, que ele encaminhe mais rapidamente essas reformas, né? Então, o cenário vai ser um cenário em que essa lua de mel não vai ser tão mais fácil assim para ele, eu acho. Ele vai ter que, o governo vai ter que encaminhar essas reformas de forma mais rápida. Se encaminhar, a gente vê um cenário, pelo menos no curto prazo, de melhoria. Se ele não encaminhar, aí realmente a economia vai continuar patinando por muito tempo. Certo. E recentemente você lançou um livro, né? A Macroeconomia Desenvolvimentista. Isso. E eu queria que você contasse um pouco sobre o seu livro, os objetivos dele. Ah, tá. Então, o objetivo do livro é um livro que é relativamente didático, né? Tá certo? Ele é aplicável à economia brasileira, mas ele é um livro bastante didático para ser utilizado em cursos e assim para leitura corriqueira de quem quiser entender um pouco mais o que a gente chama de um modelo teórico que explica a economia brasileira, certo? E é um modelo que a gente buscou aplicar, que seja aplicável, não aplicar, mas que seja aplicável para países que a gente chama de renda média, que estão se desenvolvendo como o Brasil, certo? Então, fundamentalmente, a gente coloca no livro que a mudança, né, que tem que ocorrer na economia em termos de produção para a indústria, para os serviços mais modernos é muito importante, né, que as exportações são importantes para o crescimento e a gente vai discutir toda a política econômica que precisa, né, ser formulada para que a gente atinja esse resultado, para que a gente tenha um desenvolvimento, né, direcionado mais para o setor industrial e mais para os serviços modernos. E a gente discute uma série de políticas econômicas. O papel da taxa de câmbio é muito importante nessa política para nós, porque ela estimula as exportações, né, e desestimula importações desnecessárias, não as necessárias, mas as desnecessárias, né? A gente fala então de ajuste fiscal, fala um pouco de política monetária, né, fala de todos os problemas que os países latino-americanos passaram ao longo do tempo, né, que a gente sempre, durante muitos anos, teve uma taxa de câmbio muito valorizada e isso atrapalhou o nosso crescimento e continua atrapalhando. E a gente se explica por que isso é importante e como corrigir isso. Tá? Então o livro ele tem uma consistência, digamos assim, teórica, que você consegue olhar para a economia brasileira como um todo e a gente tenta explicar todo o processo de desenvolvimento da economia brasileira usando sempre esse modelo que a gente apresenta no livro. Certo. E só para finalizar, eu queria saber se é a primeira vez que você participa de um fórum técnico como esse e qual é a sua opinião sobre um evento desse? Não é a primeira vez, eu já participei inclusive de outros fóruns da própria indústria química, né? E eu acho que são muito importantes, por quê? Porque justamente quem produz está aqui, certo? E quem quer produzir. Então é importante a gente falar para esse público, né, e escutar o que eles têm a dizer, porque essa interação é que vai mostrar se vai poder, essa troca de ideias é que vai poder gerar novas estratégias, novas políticas, né, para os setores, né? Agora, é também importante para eles esse evento aqui, pela troca de informação que eles têm, né, pelos próprios contatos que eles fazem, pelas informações, então é sempre fundamental, eu acho, para os empresários participarem dessas reuniões e para mim é importante porque eu consigo ter um termômetro de como a economia está, né? Porque a gente está conversando diretamente com quem deveria estar produzindo no país. Certo. Tá certo? Muito obrigada, Nelson. Eu que agradeço.